gosto de um... Oi, Lina. Tudo bem? Como você tá? Ó, tô de cílios, hein? Gostou? Eu ia te mandar um direct agora. Oi, Fá. Tudo bem? Fá, vou dar um tempinho até entrar um pouquinho de gente, tá bom? Vamos mandar o aviãozinho aí pro pessoal. Mandar pra gente chamar maior número de pessoas. Aí. Esperar um pouquinho. Ai, saiu meu filtro. Esse Instagram é o máximo, né? Aí. Oi, Jaque. Ô, Lina, quero fazer uma live com você. Depois vou te ligar. Isso aí, pessoal. Jaque, manda seus aviãozinhos aí. Encaminha pra esse povo seu. Cada um manda pra 10 pessoas pra gente poder ter bastante gente online. Oi, Apóstola, Graça e Paz. Tudo bem? Mandei uma mensaginha pra senhora. Depois a senhora vê lá. É isso aí. Vamos destravar, Lina. Vamos falar do seu negócio. Boa noite, Fabrício. Só tô dando um tempinho, a gente já vai chamar a Fabiola, tá? Essas lives linda. Então hoje a gente vai iniciar uma série de lives para abordar assuntos que estão em alta, né? E que vão fazer você pensar de uma maneira diferente. A Fabiola, ela é pastora, ela é empreendedora, ela é especialista emocional, ela é coach. Ela trabalha há 15 anos nessa área e hoje ela veio falar pra gente de inteligência emocional. Como a gente encara, como a gente enfrenta tempos de crise, tendo autocontrole das nossas emoções. Então, na segunda-feira nós teremos... Amanhã a gente não vai ter live. Segunda-feira nós teremos outra live com um outro profissional. E durante a semana nós vamos ter vários profissionais vindo falar com a gente sobre algo que eles estão fazendo em meio à crise, ok? Eu vou chamar a Fá então, pra gente também não se... Deixa eu tirar esse negócio que tá muito feio. Isso! Aqui, cheguei. Tudo bem, e você, Fê? Bem também, graças a Que Deus. prazer. Nossa, fiquei sem filtro agora. Ah, também tô. Vamos arrumar o filtro aí. Tô meio escurinho aqui, mas tá bom. Não tem problema. Então, como eu tava dando boa noite, Hugo, tio Campos entrou agora. Tiago, é lá de São Bernardo. Paz, Tiago, Shalom. Da Tá. igreja do pastor Rogério Fontelas. Que bênção. Então, nós tava explicando, pá, que a gente vai fazer uma série de lives, né, para abordar alguns temas que são relevantes nesse tempo de crise, de Sim. pânico, né, que todo mundo tá sofrendo, assim, tá vivendo, sofrendo não, né, vamos tirar essa palavra que não tá no nosso... Tá passando por um processo, né? Isso mesmo. Então, queria que você explicasse hoje o tema que a gente vai abordar, a inteligência emocional, né? Você como uma especialista emocional, coach, pastora, 15 anos na área, já tem muita bagagem, já tem muita experiência. E eu quero que você comece a dar uma introdução aí do que é a inteligência emocional, de como a gente, né? O que ela abrange tudo aí. Maravilha. Para começar, né, sem entrar muito na técnica, para mim a inteligência emocional ela é uma chave que ela destrava a vida das pessoas. Destravou a minha, tem ajudado, né, na verdade, porque a gente está sempre num processo.
Sim. E ela é uma chave que destrava a nossa vida para que a gente venha viver aquilo que a gente tanto procura. Por quê? Porque nós somos seres emocionais, né? Nós somos pura emoção. Então, se nós não conhecermos, identificarmos as nossas emoções, o que vai acontecer? Nós vamos repetir padrões, nós vamos julgar através das nossas dores, porque se nós não reconhecemos, gerenciamos ou, né, para começar, identificamos as nossas emoções, inevitavelmente nós não vamos saber lidar com elas e muito menos com os outros. Porque se nós somos emocionais, nós vivemos com pessoas. Então nós temos as nossas emoções e o outro também tem. Então você imagina se ninguém as conhece e o resultado dessas emoções desequilibradas, o que não ocasiona? Então a inteligência emocional, a base dela é trazer essa clareza, esse entendimento das emoções e, né, conhecê-las, na verdade, porque todas as emoções, elas são boas. As pessoas tendem, né, a falar assim, ai, mas o medo é ruim, a tristeza... Não, todas as emoções são boas. Deus colocou cada uma delas com um propósito específico. Sim. Então, para a gente desmistificar qualquer coisa, todas as emoções, elas são boas. Mas nós devemos entendê-las e conhecê-las. Para quê? Para que nós consigamos gerenciar o resultado que elas causam em nós, no caso, para que nós tenhamos resultados efetivos. Por exemplo, quem nunca, para quem que serve, por exemplo, a inteligência emocional? Quem nunca perdeu uma grande oportunidade porque teve medo e não agiu? Quem não teve relacionamentos Sim. destruídos? Por quê? Porque falou na hora errada, falou do jeito errado, com a pessoa errada, porque não teve um autocontrole. Quem perdeu muitas, quem se endividou muito, né, por não ter autocontrole, porque não às vezes, se você não conhece as suas emoções e não tem inteligência emocional, você nem sabe por que você está comprando. Você nem sabe o que você quer da vida, porque você está vivendo, né, baseada em experiências que nem você conhece. Na verdade, por repetições, né? Você está vendo o mundo através de filtros mentais que não são nem seus, que foram criados, que foram significados. Então, para quem que serve a inteligência emocional? Para todo mundo, para todos aqueles que querem desenvolvimento pessoal, melhora no relacionamento, mudança de hábito, porque os hábitos, eles dão os nossos resultados, né? A nossa vida é resultado de hábitos, dos nossos comportamentos. E as emoções nos levam a ter comportamentos, né? Então, para quem que serve, Fê? Para todo mundo que deseja, né, melhora no relacionamento, no casamento, né, no trabalho, aumentar a sua performance no trabalho. Por quê? Hoje, como eu falei nos vídeos, né, você pode ver que nós temos muitas pessoas extremamente inteligentes com um quociente de inteligência alto, mas que não conseguem trabalho. Eles não conseguem se firmar num ambiente corporativo. Por quê? Porque não tem inteligência emocional. Fala na hora errada, grita, não tem paciência, não tem domínio próprio. Ou seja, ele repete esses padrões em todas as áreas, né? E serve para isso. Para quem quer melhoria, para quem precisa. Na verdade, hoje em dia não tem como nós não lidarmos com emoção, né, Fer? Não. Então, a inteligência emocional hoje, ela é uma questão de sobrevivência. Só que nós não aprendemos isso, né? Nós não aprendemos, a gente não foi ensinada a prestar atenção no que a gente sente. Isso aprende-se desde criança, na primeira infância, por exemplo, do 0 até os 12 anos, mais ou menos, que é considerada a primeira infância. Nós, como pais, Fernanda, nós somos escultores dos nossos filhos, escultores emocionais dos nossos filhos, né? Quando que o pessoal mais antigo, né? A gente fala o pessoal mais antigo, chamou as crianças e falou assim, o que você está sentindo? Nossa, eu ia falar isso. Aí. Quando, né? Os antigos não queriam nem falar disso. Quer saber? Sai. Não quero falar disso. Por quê? Porque nem eles entendiam o sentimento, o emocional deles. Então, como que eles vão... Quantas vezes, né? Para de... Você engole o choro, você não quer nem entender por que ele está chorando, porque não é exatamente. Isso. Nós fomos ensinados, na verdade, a reprimir emoção. Né? O famoso tá triste por quê?
Tá triste por quê? Tá com medo do quê? Então, nós não fomos ensinados a reconhecer essas emoções, né? Identificá-las. E uma coisa importante, não adianta eu identificar e reconhecer se eu não agir. Então, toda emoção, ela existe para nos colocar em movimento. Uhum. Tanto que a palavra emover, emoção do latim, vem do latim emovere, externo, e mover e movimento. Então, todas as emoções, elas existem para te colocar em movimento, né? Olha, Então, por que a gente, às vezes, os movimentos saem todos né, desequilibrados? Porque a é, gente não as conhece, conhece. né? E toda emoção, ela vem, né? Ela sai diante de um estímulo externo. E nós sofremos estímulos externos 24 horas por dia. É, E se é. nós não entendermos, não as reconhecermos, olha o estrago que a gente faz em todos os âmbitos que a gente é inserido, Fer, né? Muito, muito. Né? E a inteligência emocional, ela está diretamente ligada também ao autoconhecimento. Né? Porque se eu não, porque como eu lido também com a emoção de terceiros, dos outros, se eu não souber a minha, se eu não conhecer a do outro, eu não vou conseguir fazer nada. Então, a minha, primeiramente, eu tenho que conhecer. E uma Sim. coisa muito séria, Fê, que até me veio à memória agora, todo mundo hoje quer autodesenvolvimento, né? É autodesenvolvimento, quer estudar, quer crescer, quer fazer curso, mas autodesenvolvimento sem autoconhecimento é estrago, porque você não suporta aquilo ali. Primeiro é a gente, né? Então, a gente tem que ter esse reconhecimento, esse gerenciamento, esse entendimento das emoções para Sim, usá-las de forma efetiva, com certeza. né? E ter, as pessoas falam, mas inteligência emocional não quer dizer que você não vai ficar mais triste, que você não vai ficar bravo, que você não vai querer. Não é. Nós somos seres emocionais, não tem como, né? Mas qual é a diferença? A inteligência emocional é como se fosse uma caixa de ferramenta. Então, você sente, vamos Sim, supor, uma raiva, você está muito brava, mas você vai usar a ferramenta certa para agir naquela situação. Você não vai agir pegando uma marreta para fazer um furinho. Você vai pegar a ferramenta certa para fazer. para fazer o que tem que ser feito, né? E Uhum. essa harmonia, né, de autoconhecimento também tem que ter uma coisa que eu sempre falo, né? Conversei com você até o destino, Fer. Então, é autoconhecimento que tem a ver com identidade e o destino que você quer dar. Então, eu quero ter autoconhecimento, eu quero saber quais são as minhas emoções, maravilha, mas para quê? Então, para tudo, eu tenho que dar um destino. Eu tenho que ser intencional naquilo que eu estou fazendo. E essa harmonia, ela tá, né? Ela tá muito assim, inteligência emocional com inteligência espiritual também, né? Sim. Porque um autoconhecimento, desenvolvimento sem esse entendimento, não tem como a gente vai mudar filtro para quê, né? Para que a gente quer? Senão a gente vai continuar repetindo o padrão, né? E a inteligência emocional é linda. O que não muda é repetido, né? Nós, na verdade, repetimos histórias, né, Fê? Se nós não pararmos, olharmos para a nossa história, para o que a gente sente, para o que a gente está fazendo, nós inevitavelmente ou vamos repetir padrões familiares, ou Sim. nós vamos repulsar, ou seja, ou a gente repete ou a gente não quer viver aquilo. Só que Sim. ambos os extremos são desequilíbrio. É. Ambos os extremos são desequilíbrio. Então, a gente, a partir da inteligência emocional, desse autoconhecimento de nós, porque a gente também sabe até onde a gente pode ir. Então, a gente tem que se conhecer, saber qual é o Sim. tipo de ação que vai dar um estrago, qual é o Aham. tipo que não vai. Então, esse autocontrole são ferramentas que a inteligência emocional nos dá, vai nos capacitar para usar as nossas emoções para o bem, digamos assim, não no automático. Porque nós, Fê, a gente vive, se a gente não prestar atenção e não olhar, a gente vive no automático. No E automático. o perigo de viver no automático é que a gente só sai do automático quando algo muito ruim acontece. Daí a gente acorda. O que eu estava fazendo? É. Você sabe que esses dias, você falando disso, esses dias eu tava indo lá na FISC.
Ah, E eu saí de casa e fui pra física. Daqui a pouco eu tava perto da casa da minha mãe e falei, o que que eu tô fazendo aqui? É incrível como isso é real, porque o teu cérebro, ele age, se você não tiver o comando dele, ele age totalmente no automático. A minha porque mãe o, fala, Brabância, onde você fica? Eu tô meu Deus, porque o cérebro, ele tem duas funções básicas: fazer com que você sobreviva, te proteger, gastando menos energia possível. É. Porque pensar gasta energia. Hum, Então, o teu cérebro, ele quer que todas as nossas ações ou reações, elas é, sejam automáticas. Para quê? Para não gastar energia. Eu uso sempre uma alusão. Nosso cérebro é como se fosse uma mata fechada. E essa mata fechada, se nós fôssemos nessa mata, a gente tem uma trilha de mata batida, né? Assim, uma trilha já feita, e tem a mata fechada. Por onde a gente vai? Por aquele caminho que já foi feito antes. O cérebro é a mesma coisa. Ele sempre vai optar pelas trilhas neurais já feitas previamente. E como que acontecem essas trilhas neurais? Através de impacto emocional que aconteceu conosco ao longo da nossa primeira infância e uhum, hábito. uhum. Sim, Então, isso nós chamamos de padrões emocionais. é isso E mesmo. eles podem, e esses padrões emocionais negativos, se eles não forem reprogramados ou identificados, nós reproduzimos isso a vida É inteira. verdade. Né? Gente, ó, Fá, a gente tá com bastante gente aqui vendo. Eu quero falar que se vocês quiserem fazer perguntas, tiverem dúvidas, algumas perguntas ela tá aqui para responder, tá? Maravilha. O Instagram dela tá aí, fixado, @Sabara. E quem tiver pergunta, vamos interagir aí. Muito obrigada da presença de todos. A gente não está conseguindo cumprimentar todo mundo, mas vocês são muito bem-vindos na nossa live. Que gostoso. Fran, tudo bom, meu bem? A Fran entrou. Franzinha entrou. Então, eu preparei algumas perguntas. Hoje a gente tem vivido esse cenário de pandemia e coloquei algumas perguntas aqui para fazer para você. Hum, Por isso que eu falei, se o pessoal quiser perguntar também, fiquem à vontade, né? Porque a gente está aqui para isso mesmo. E eu quero saber, assim, como você já explicou o que é inteligência emocional. Agora, na prática, Fá, em tempos que a mídia só fala tragédias, a mídia aumenta coisas, diz coisas que às vezes a gente vê que é muito surreal, né? Vamos dizer assim. Como a gente pode controlar as nossas emoções? Eu, assim, na minha vida hoje, a televisão ela não faz parte mais, mas na vida de muita gente faz, né? E eu já vi casos de pessoas dentro, no início dessa pandemia, que realmente ficaram totalmente atormentadas. Como, na prática, como a gente controlar isso? O que a inteligência emocional fala para a gente? Pois é, a gente falou no comecinho que toda a nossa reação, né, a partir das emoções, ela ocorre por um estímulo externo. E o que está acontecendo hoje é um estímulo externo global, né? Sim. Até, né, há pesquisas, né, de que casais estão brigando muito, existem crianças sendo espancadas seriamente, muitas coisas muito sérias. Por É. quê? Porque esse estímulo externo, o que ele está fazendo? Ele está pondo para fora essas reações automáticas, né? Essas emoções que estão dando origem a sentimentos, porque nós temos 5 emoções básicas, né? Amor, alegria, tristeza, raiva e medo. Então, Uhum. essas 5 emoções, elas dão origem a inúmeros sentimentos, né? E um dos sentimentos que mais pega desde que a gente nasce até a gente morrer é o medo. 80, 90% da nossa vida a gente tem medo, né? Desde medos reais como medos criados. Medo de não dar certo, medo de ficar sozinha, medo de ficar pobre, medo do filho se machucar, medo do filho sair à noite. Então a gente vive com esse Medo. sentimento. Mas o Uhum. medo, ele existe para nos colocar em ação. Então, né, todo o sistema simpático ele é acionado, o sistema que nos leva à ação quando há medo. Então,
o que acontece? Essa situação, ela, como você bem colocou, ela traz, através da mídia, informações que faz com que essa emoção surja através e põe para fora tudo aquilo que está gravado na nossa memória, fazendo com que haja o quê? Fazendo com que haja sentimentos e comportamentos. Aí que cai, no caso, né? De brigas, de separação, né? Como nós mencionamos. Porque, na verdade, a pessoa também não se conhece. Sim. E ela também está sendo exposta a isso. E ela está pondo para fora isso, coisas que às vezes nem ela sabia, que na verdade é uma defesa. Porque o medo, ou ele te impulsiona a fugir, porque né? Ele aciona o sistema cerebral primitivo nosso, ou fugir ou paralisar, né? Então, o paralisar, existem pouquíssimas situações na vida que o paralisar é ok, quando a tua vida está em risco, enfim. Sim. Porém, 80%, 90%, graças a Deus, no nosso contexto, ela não vai estar em risco. Só que as pessoas ainda paralisam, ou elas fogem, e o que elas não fazem? Não agem. Não enfrentam aquilo. Né? Sim. Então, qual é a ação prática numa situação como essa, né? Nós pontuamos o medo. É realmente tomar uma atitude, agir, né? Nós já estamos no meio, né, de uma situação. Então, a princípio, é usar o autocontrole e pensar, porque nós nunca fomos, né, orientados também a pensar. Né? O que você está sentindo? Então, o porquê que você está sentindo isso? Há um fato real há um fato real que comprove. Tá cortando, né, Fê? Há um fato real. Pós Né, ela falou. Tá cortando? Eu acho que aqui para mim não. Para mim também não. Se há algum fato real que justifique nessa atitude, então tudo se baseia, né, nesse período, né, que nós, antes de fazer, né, uma incursão real nas ferramentas da inteligência emocional, atitudes práticas nesse período é cuidar realmente desses estímulos internos, né, analisar e avaliar o que você vai colocar aqui dentro, né? Porque se nós pararmos para pensar, estamos assistindo um jornal, por exemplo, aquele nível de informação, o medo, ele tem reações. Então, vai te dar taquicardia, vai te dar vai te dar situações, sensações físicas derivadas do medo. Então, a pessoa começou a sentir, age, muda o foco, né? Muda de canal. Muda de canal. Muda de canal, de preferência vai ler a palavra, vai orar, vai ligar para alguém, né? Porque também o ser humano, Fernanda, é uma coisa tão estranha, porque o ser humano ele vive por emoção, então ele procura emoção. Ele procura emoção. E também, mais para frente, a gente pode falar de alguns vícios emocionais. Então, tem gente que gosta de estar passando por aquilo. Por isso que é tão necessária esse autoconhecimento, esse entendimento e reconhecimento das nossas emoções, para que a gente as direcione de uma forma positiva. Sim. Porque senão, é o que a gente estava falando, a gente repete, a gente não quebra esse padrão, né? E a gente tem que fazer isso também, como nós hoje estamos tendo esse nível de entendimento, e está no forno aí já um workshop para pais, né? Inteligência emocional para pais, como nós tínhamos falado. E nós estamos aprendendo agora, né? Glória a Deus por isso, né? A gente tem. Porém, nós temos hoje a oportunidade de fazer isso com os nossos filhos. Como eu falei no começo, nós somos escultores emocionais dos nossos filhos, né? Então, existem ferramentas, exercícios, estratégias extremamente eficazes para a gente trabalhar os nossos filhos, né? Para quê? Para que eles não repitam as nossas histórias. Sim. Né? Porque, como eu disse, né, as histórias ou são Ctrl+C, Ctrl+V, né? A gente repete ou a gente não quer nem saber. Mas nesse tempo, uma atitude prática nesse momento seria a ação realmente, né? Parar, identificar, para pensar.
né? O que isso tem te trazido? Quais são os sentimentos que tem aflorado? Uhum. E mudar a direção, né? Então, nesse momento, antes de fazer sessões de inteligência emocional, nesse ponto seria isso. Agir. Mas você disse que as pessoas buscam, né, ter essas emoções. Duas perguntas, na verdade, que um pouco fora do que eu tinha preparado aqui. Desde quando nós somos crianças, que a gente comentou aí, que a gente não sabe identificar e nem a gente não consegue, eu digo por mim, demorou muito tempo para eu conseguir dar nome às minhas emoções. Entender o que eu estava. Ah, agora eu estou com raiva, agora eu estou com medo, agora, né? Tudo acaba virando turbilhão. Você acha que eu tô triste de qualquer coisa que acontece, tô triste. E não é às vezes tristeza, às vezes você realmente está com medo, às vezes você tá, né? Só que nós buscamos essas emoções. Então, nos noticiários, ou mesmo se você assistir um filme de terror, quem gosta de assistir um filme de terror, por exemplo, vai estar alimentando o sentimento, O né? cérebro, uma coisa interessante, o cérebro é atemporal. Isso. Então, as emoções que você está deixando, se permitindo sentir, o cérebro está tomando como É, real, né? sim, ele não sabe distinguir o que é realidade e o que é imaginação. Exatamente, o cérebro ele não questiona. E daí, se essa pessoa ela não entende que isso é danoso para ela não sabe, isso eu gosto. Certamente lá na frente ela vai entender, vai causar alguma coisa. Se ela não identificar, Fê, ela pode até correr o risco de ficar reproduzindo isso para sempre. E o pior de reproduzir isso para sempre é passar isso para frente, passar Sim. para suas gerações, né? Uhum. E às vezes, o que você falou, não é nem que a pessoa gosta da emoção, aquilo virou um vício, Ah, tá. aquilo virou uma necessidade, mesmo sem ser bom para ela. Entendi. Entende? Uma coisa mais profunda um pouquinho, mas mesmo sem ser bom, a pessoa, ela inconsciente, pelas trilhas neurais já existentes, pelo caminho já marcado, ela Uhum. procura. Por quê? Porque o sentimento, a emoção, Fê, ela é 5 vezes, no mínimo, mais forte do que a razão. Então, por isso que a gente, no racional, a gente sabe o que tem que fazer ou o que não tem que fazer, mas a Sim. gente não faz. É. Por quê? Porque o emocional, se ele não tiver equilibrado, ele vai sobrepor ao racional. Então, todos nós estudamos a vida inteira. Nós Uhum. sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado, nós sabemos que não devemos não ficar nervosas, nós sabemos que nós não devemos gastar mais do que a gente ganha, nós sabemos que não devemos gritar, nós sabemos. Mas é isso que acontece? Não. Não é. Até o ponto da gente entender como isso funciona e, de uma certa maneira, tomar controle dessa história. Você vai usar suas emoções para o destino que você quer dar e não ser usado por elas. Entendi. Entende? Porque é uma coisa muito. Para você ver, estava falando do medo, né? É. A criançada. A gente deve ensinar para os nossos filhos quais são as emoções, por exemplo, o que é amor, o que é medo, o que é ensinar quais são as reações físicas que isso causa. Uhum. E a gente, como pai, em todas as emoções, e nós, como pais, nós temos o dever de ensinar os nossos filhos a vencer, a andar o medo, por exemplo, né? A gente gosta de dar exemplo prático. O que a criança mais tem? Medo. Né? Então, o horário muito bom de falar com as crianças sobre emoção é pela manhã, que as emoções estão afloradas, ou à noitinha, antes de dormir. Então, normalmente, a emoção que mais acomete as crianças à noite é medo. É. Então, você vai ensinar para ela o que é, como que ela funciona e para que ela serve. Então, vamos imaginar, tá com medo de ir para a cozinha à noite. Qual é a ação prática? Faz ele ir, não obrigar, não é isso. Mas, filho, vai lá, mamãe tá junto com você. Vai lá, você vai ver que não vai acontecer nada. Então, você vai ensinar o teu filho, mesmo com medo, a agir. Por quê? Porque se você não der essa capacitação para o teu filho,
ele não vai decidir, ele não vai aprender a decidir. E se ele não aprender a decidir, ele vai crescer e os outros vão decidir por ele. Entendi. Olha, isso acontece com o Miguel à noite. A gente deita, eu deito para ele, para fazer ele dormir, ele fala: "Mamãe, tô com medo". É natural, é. Medo, filho, mas medo de quê? Aí ele fala assim: "Medo de ficar sozinho". Aí eu pego e falo: "Filho, mas a mamãe tá aqui, você não está sozinho", né? Nesse caso, como ele agiria? Como eu faria ele agir? Você tem que falar com o Miguel também das suas emoções. A mamãe também tem medo. Então, o ter medo, você não vai conseguir fazer com que ele não tenha medo. Sim. Entende? Porque o medo é uma emoção, ela vai sempre estar aí. A raiva, medo, tristeza. Então, você vai mostrar para ele que, a despeito do medo, tudo vai dar certo. Que mesmo ele sentindo medo, algo ruim não vai acontecer. Que ele pode dormir, que amanhã a mamãe está aqui, que a mamãe está aqui, e que você também tem medo. Por quê? Os pais, Fer, não falam para os filhos o que sentem. É verdade. Só que os filhos têm uma capacidade tremenda de ler a gente por trás das aparências. Sim. E se nós não conversarmos com ele, e nós, às vezes, né, aqueles, né, que não têm inteligência emocional desenvolvida, eles vão reprimir as emoções e achar que os filhos não estão percebendo. E o que vai acontecer com os filhos? Eles vão reproduzir esse mesmo padrão. Olha só, né? Entende? Então, no caso da criança com medo, não tem como nós fazermos eles não sentirem medo. Não tem como. Porque vai acompanhar a vida deles inteira. Nossa, a vida é emoção pura. Isso Né? mesmo. A gente tem emoção o tempo inteiro. Então, a gente vai fazer com que eles entendam o que eles estão sentindo, o porquê que eles estão sentindo e que tudo bem eles sentirem. Que esse sentimento e que esse medo não vai fazer nada de mal para ele. Que ele pode decidir, que ele pode ir para a cozinha, que ele pode dormir, mesmo com medo que nada de ruim vai acontecer. Lógico, nós estamos falando de criança, né? Como eu falei, o medo, ele impulsiona, nós temos que ensiná-los a se movimentar independente do medo. Nós estamos pegando o medo aqui, né? Mas tem assim, são 5 e tem estratégias, é muito forte isso. Isso destrava a vida da pessoa, sabe? Então, existem muitas pessoas, adultos hoje, que perdem inúmeras oportunidades da vida pelo medo. Por quê? Porque não sabe, não aprendeu a agir mesmo com medo. Então, o que faz? Diante de uma oportunidade de trabalho excelente, volta para trás porque tem medo. Não aprendeu a agir. Diante de uma proposta ou diante de coisas boas, dá medo, sai. Então, o que a gente tem que ensinar? Dá medo? Vai com medo mesmo. A Andréia Catel, oi Andréia. Andréia, ela tem a FISC lá em Sorocaba. O Miguel tem 4, né, Fê? 4 anos. Já foi 4 anos, né? Então, espera só um pouquinho. A gente está 36 minutos. Vamos mandar eu falo, né? Não é que você fala. Eu quero mandar o aviãozinho para as pessoas. Vamos pegar aí mais 10 pessoas e mandar para a gente poder convidar mais gente para entrar na nossa live. Cada um chama mais 10 pessoas aí. Nós estamos fazendo uma live, então, sobre inteligência emocional. E eu tive uma ideia, Fá. O que você acha da gente fazer mais uma sequência de lives? Hoje a gente está falando mais do medo, amanhã a gente pode falar do amor. Eu acho ótimo. Da empatia, da ira, né? Porque é uma coisa que é bem da raiva. Não, e quando a gente começa a aprender da raiva, por exemplo, é muito libertador. Porque a gente... a raiva é uma coisa que destrói, né? Você imagina as emoções descontroladas, elas são como... a gente aprendeu um exemplo que é como um tigre faminto. Você segura um tigre esfomeado? São as emoções. Você age arrebentando tudo. Olha que sério. Ou mata o outro ou se mata.
Então, hoje nós vemos muito, né? Síndrome de pânico, depressão, num nível muito alto, né? Então, isso, né? Não quero ser leviana, nem definir que seja isso, mas muito disso são todas as emoções desequilibradas. Olha só. É muito sério. Entende? É muito Deixa eu sério. fazer a minha segunda pergunta aqui, que a gente não tem muito tempo. Ó, você já até falou um pouco disso, que hoje muitas famílias com a pandemia ficaram em casa, né? A gente tem visto estatísticas aí de números de divórcio crescendo, de números de famílias se dividindo. Se eu não me engano, foi na Suíça que aumentou 4 vezes o número de separações. O que você aqui nesse caso já aconteceu, né? Vamos dizer, separei, né? Crianças sendo maltratadas, né? Como eu fui ofendida, por exemplo, o meu marido me ofendeu dentro da minha casa, eu tava, ou a minha mulher, minha esposa me ofendeu. Como agir nesse momento? Porque você disse para mim um dia, o orgulho, né, é a raiz de todo pecado, né? Sim. E eu fui ofendida, eu tô brava, eu tô querendo matar. Como eu faço? Nesse momento, Fê, a raiva, existem 5 gatilhos, 4 ou 5 gatilhos básicos que dão origem à raiva. Ou quando você se sente injustiçada, quando você se sente desvalorizada, quando você se sente invadida, a pessoa não te respeitou, quando você sente, né? Quando você se sente ofendida. Agora, qual filtro, né? Isso diante de estratégias e de ferramentas. Qual filtro mental você usou para definir, para sentir esse desvalor? Será que não existe crença aí de desvalor? Porque se você tá, né, com o teu emocional equilibrado, entendendo padrões que vieram ao longo do tempo e que nós os identificamos, e a hora que a pessoa fala conosco, né, no sentido de te dar essa raiva toda, Uhum. são esses minutos que a gente identifiquei que eu estou com raiva. O que será que aconteceu para eu me sentir? Nota que o que você sentiu não necessariamente pode ser real, pode ser um fato que você deu significado. Então, às vezes, você se sentiu muito agredida, mas a pessoa não quis te agredir. Às vezes, uma fala trouxe um padrão, um programa emocional lá de trás que o cérebro não filtra. Por quê? Lembra que o cérebro ele age papuf, né? Uhum. Ele quer só economizar energia. Então, às Uhum. vezes, ele usa uma reação já aprendida para uma coisa desse tamanho. Então, a coisa às vezes nem foi tão grande, mas você teve uma reação emocional com muita raiva. Sim. Então, a identificação desses padrões emocionais também nos ajuda muito a mensurar. Poxa, não vou ter uma reação desse calibre, porque senão eu vou estragar tudo e a pessoa às vezes nem quis, né? Eu me senti desvalorizada, mas não foi isso que ele quis dizer, ou que ela quis dizer, né? Então, o conhecer a nossa história também nos faz tomar decisões assertivas nesse momento de raiva, por exemplo. No caso, você acha que se eu fizesse uma pergunta, essa pessoa que foi ofendida, tô falando eu, né? Mas não fui eu, não, gente. É só uma hipótese. Essa pessoa que foi ofendida, se ela parasse, porque tem uma frase que fala em 5 minutos, 5 segundos, às vezes estraga seu dia todo. Né? O Augusto Cury chama de janela killer. Né? Que muitos assassinatos, muita coisa séria acontece. Se a pessoa parasse por 6 segundos, aquela janela. 5 segundos, são 6 segundos. E se eu respirasse e fizesse uma pergunta, mas o que você quis dizer? De repente já aliviava, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Porque daí você não está agindo baseado na sua ira, na sua raiva. Você usou a razão para direcionar a tua emoção. Porque o que é o sucesso? Qual é uma das direções da inteligência emocional? É unir, é equilibrar a razão com a emoção. Porque a razão, ela vai dar direção. A emoção, ela movimenta. Então, a razão, ela dá direção
para a emoção. É isso. Entende? Então, você usaria sim a razão, né? O teu bom senso, no caso, para dar direção à tua emoção. Vamos colocar uma dica e uma pergunta, certo? Ah, Se você for ofendida, faça uma pergunta. né? A primeira pergunta, eu diria até que tem que ser feita para você mesma. Por que que eu Oh, me senti assim? eita. É. Por que que eu me senti assim? Para você identificar e canalizar essa emoção. Né? Sim, porque você, por que que eu me senti assim? Será que ele quis dizer isso mesmo? Será que é para tanto? É. Será que se eu der uma resposta baseada no nível de raiva que eu estou sentindo, o resultado não vai ser pior do que a situação? Então, é usar a razão para direcionar, porque a tua emoção, ela não pode definir, ela não pode guiar as suas atitudes. Você tem que direcioná-la, entende? Porque se nós formos ser, se nós não soubermos isso, nós somos reféns das nossas emoções. Aí vira aquele rolão, né? Aí vira Então, aquela dureza de sentimento desgovernado. então a dica é: foi ofendida, faça uma pergunta para você, respira e se precisar, faz a pergunta para o outro, porque se você entender, nem precisa, né? A Fernanda, tá vendo? A Fernanda já quer reagir, ela quer perguntar pro outro. Eu quero, ó, a gente não precisa falar nada. Eu já estou identificando os padrões, hein, A gente Fê? tem que dar receita, pá. Viu? É verdade. Porque olha, o negócio tá. Ela não quer ficar quieta, ela quer falar pro outro. Só se não. Porque se você controlar as suas emoções, você não vai precisar perguntar pro outro, certo? Porque, na verdade, a emoção, a gente fala controlar a emoção, mas a emoção você não controla, você gerencia, identifica e direciona. Porque a emoção ela acontece em questão de 2 segundos, você não tem como segurar, mas você tem como identificar. Identifiquei, opa, eu quero isso, 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 já arrumei, já me arrumei aqui, já me conheço, então eu vou Tá ser tudo bem. intencional, vou dar destino à minha emoção, Canalizar ela para um lugar que não vai fazer estrago. né? É isso. E com as crianças? Com as Minhas crianças crianças, estão estudando em casa, eu tenho que trabalhar, né? Eu ouvi isso de uma amiga, uma cliente minha também. Ai, tô sofrendo tanto para ajudar eles, para ajudar ela nas lições de casa, porque ela não entende, não sei o quê, não sei o quê. E eu chego em casa tão cansada, tenho que fazer janta. Falei, olha, eu vou ser bem sincera com você, meus filhos estão estudando, eles não estão nem aí, porque eu vou ficar preocupada com isso, eu não vou ficar, porque eles vão ter esse conteúdo tudo de novo, né? Mas tem gente que fica muito nervosa, não consegue dar conta, as crianças tiram do sério mesmo, né? Tem que ficar 24 horas dentro de casa. E aí? na verdade, essa é uma situação atípica, né? E eu gosto sempre de uma frase: situações delicadas, elas merecem atitudes delicadas. Então, nessa hora em que está todo mundo, né, fora do seu padrão, do seu cotidiano, aquilo que eu te falei, as emoções elas estão saindo para fora, até como uma defesa, né? Porque ela é incontrolável, Uhum. estão havendo e crianças também, né? Vale lembrar que elas repetem os padrões dos pais. Verdade. Tá? Então, não estou acusando pai nem mãe de jeito nenhum, Não, tá tudo bem, né? a Mas, gente, e que três, eu tenho um só, né, dentro de casa, que o outro tá fora. Mas realmente, 3 em casa, a pessoa, ela vai ter que ter um nível de paciência, ela vai ter que abrir mão de alguma coisa, tipo, ela não vai conseguir manter 100% da atenção dos meninos, 100% dos estudos, então tem que haver aí um equilíbrio, até para a pessoa mesmo manter a sua e não se cobrar tanto. Por quê? Porque às vezes esse excesso, Fernanda, de manter esse perfeccionismo, tem que fazer tudo, tem que não sei o quê, também é um programa emocional a ser trabalhado. é Tá? Então, verdade. não sei se é nisso, mas um perfeccionismo, você querer, né, que saia tudo exatamente como era, Uhum. não funciona nesse momento. É Né? Mas verdade. lembrando sempre que os filhos,
eles reproduzem os nossos padrões. Então, se nós, né, identificarmos isso em nós, baixarmos um pouco a bola, tentarmos trazer a consciência e fazermos essas perguntas para nós mesmas, né? O que eu estou sentindo? O que eu estou passando? Travou um pouquinho, Ai, voltou. pausou. É. Aprender a questionar, entendeu? Vou tirar, Aprender a nos questionarmos. Hã? eu fui tirar um Entende? print. Então, a gente tem que aprender também a questionar o que a gente pensa. Porque É, senão aquilo que eu te falei, vai tudo no automático, sim. né? O exemplo, né? A gente está falando de criança, né? Desse automático. A criançada, você tem que, nesse momento também, deve chamá-los, né? Perguntar como que está se sentindo. E as crianças, às vezes, vão perguntar, né? Mas por que você está perguntando isso? O Teodoro É, pergunta para mim, né? Eu sempre fiz isso, sabe? Desde a época do Matheus. O Matheus tem 25. E isso me ajudou muito a descobrir como que o Matheus estava, em qual caminho eu tomar. E o Teodoro, o temperamento é totalmente diferente do Matheus. E às vezes eu pergunto, Theo, como que foi na escola? Foi tudo bem? Foi, mãe. Como que você se sentiu? uhum. Foi tudo bem. Eu falei, ok, foi tudo bem, mas você se sentiu feliz? Por que você está perguntando isso, mãe? Não, mamãe quer saber. Qual é o propósito disso? Fazer Aham. com que os filhos, com que as crianças comecem a identificar emoções. Porque eles identificando emoções, eles não vão ficar à mercê delas. Eles vão identificar, eu tô com isso, se eu tô com isso, pode acontecer isso. E também não vai reprimir tudo aquilo. Entende? Uhum. Então, esse papel de escultores emocionais, ele é nosso, viu, Fê? É isso aí, nós somos treinadores, né? E uma coisa tão linda que a palavra de Deus diz assim, né? De todas as coisas, entrega o teu coração para o Senhor. A gente acha É, que coração é que músculo, né? não é? Mas o coração na palavra é a sede dos sentimentos. Sede de sentimento, emoção, né? O cérebro. Então, se as nossas emoções forem entregues para o Senhor, tem como reagir diferente? Tem como dar errado? Se as nossas emoções vão definir os nossos resultados, Sim, elas nas mãos do Senhor, o que não vão ser? Que bênção, né? com certeza, sem dúvida. Ai, que delícia. Pena que tá acabando já. É Gente, gostoso. vamos fazer pergunta para Fá sobre medo, sobre alguma coisa que Ô, vocês queiram. Fernanda, assim, Oi. só um spoiler. A pessoa que é muito brava, que é muito raivosa, ela é muito medrosa, viu? É, Ela é muito medrosa. A pessoa que é explosiva demais, muito brava, já é uma defesa antecipada. É uma a pessoa de- muito medrosa. mas é porque o medo de repente bloqueia. Não sei dizer se ele sente a raiva para não sentir o medo. Não, o medo, na verdade, ele te impulsiona a agir, lembra? Ou você ataca, ele é uma emoção primitiva. Então, Aham, ela existe desde os nossos, né? Para que numa situação de perigo, por exemplo, as reações físicas do medo. Os- o, 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 o sangue vai para as extremidades. Para quê? Para a gente, ó, hum, entendeu? A pupila dilata. é Então, são verdade. reações que o medo, para que você se defenda diante de uma ameaça. Então, às Entendi. vezes, aquilo que você considera como uma ameaça, não necessariamente seja uma ameaça, entende? Então, uma coisa muito importante de nós pontuarmos é que existem significados reais e significados que nós demos ao longo Uhum, da nossa vida, e esses significados nem sempre são verdade. São verdade para nós, mas não são uma realidade. Entende? entendi. Um exemplo básico. Às vezes a mãe tem o segundo filho e o mais velho fica impactado com uma sensação de abandono. Mas ele não foi abandonado. Sim. Foi o significado que ele deu. Mas existe também o significado real de uma mãe que abandona um filho. Né? Mas Entendi. nós estamos falando de significados que nós damos devido ao impacto emocional. Uhum. Ô, Fá, deixa eu te Perfeito. perguntar. Você faz hoje atendimentos na sua clínica? Sim, Tem atendimentos online? sim. Nesse período, né, eu gosto muito de
face a face, né, Fê? Porque, porém, nesse período, a gente está fazendo isso sim, né? Abrindo esse modelo, mas a gente tem as sessões, né? É um programa de inteligência emocional, a gente, né, verifica qual é a necessidade, tem também para pais específico, né? Então, são sessões de inteligência emocional, não é uma terapia que dura tempo, é um tempo, né? Então, de tempos em tempos, todos nós, seres humanos, né, devemos passar por isso, porque nós somos expostos a situações externas, tal, que vão trazer para fora, né, situações que estão gravadas na memória ali, né? E como diz, a memória não apaga, a gente não esquece, né? Ela está ali guardadinha, né? Então pode te chamar no direct, aí você vai estar respondendo. Pode ficar à vontade. Também vou fazer minha propaganda aqui. Passa. Eu trabalho com gerenciamento de redes sociais, então a gente está iniciando um trabalho, né? Então ela está mostrando, a gente está falando de inteligência emocional para começar a transformação de vidas através do Instagram, né? Através das redes sociais, na verdade, porque hoje é um canal que Deus nos disponibilizou, né? Na verdade, foi realmente uma oportunidade que hoje o mundo tem. Em vez da gente ficar chorando na crise, a gente vai criar na crise. Vai levar vida. Vai levar informação, vida. Né, Fê? E eu tô à disposição, sim, né? E é um trabalho assim muito gratificante, né? A gente está tendo já resultados tremendos, né? De casos assim. E é uma coisa muito prática, né, Fer? É prático, é eficiente ali. É verdade. Tira um print para nós, mano. Porque eu fui tirar no meu tablet aqui e eu fiz besteira. Olha lá. 1, 2, 3 e... Aí. Peraí, Fê. Fiz besteira também. Peraí. Não, fiz besteira também. Peraí. Será que deu? Vamos ver. Peraí, acho que não. Peraí. Agora deu. O tablet tem que apertar 2 botões, daí eu apertei um só, não consegui apertar os 2 juntos, aí deu errado. Eu fiz também a mesma coisa. Viu? Mas vamos então. Ai, Andréia do céu. Ela pediu para tirar os comentários. Agora a gente está acabando. Na próxima, a gente. Eu deixei, na verdade, os comentários, porque se alguém tivesse perguntas, né? Pra gente. Ah, e tirar os comentários para. Para não passar no rosto? Vai, agora tira, Marcel. Pra senão tá tudo cheio de letra teu rosto. Vai, agora vai dar. Pera lá. Aê! Agora sim. Eu deixei ativa por causa disso, por causa das perguntas mesmo. Mas vamos fazer sim, Fer. A gente pode fazer, né, uma sequência de esclarecimento, né? Sobre as 5 emoções básicas, para que servem, como que a gente pode aprender com elas. Vai ser bem bacana, vai ser bem útil. Semana, daí a partir de amanhã a gente já coloca lá no Insta o horário, tudo certinho. Maravilha, maravilha. Então, 20h56, eu quero te agradecer muito, muito do fundo do meu coração. Ai, prazer é meu. Obrigadão pela oportunidade, né? Obrigada por acreditar no meu trabalho. Maravilha. E você é uma linda. Pode falar aí alguma coisa. Obrigada. Não, eu que agradeço, porque eu creio muito, né, de que os propósitos são unidos, né? A Fernanda sabe que isso é uma verdade na minha vida, né? E eu prezo muito por isso, né, a gente trabalhar e andar junto com quem tem o mesmo propósito também, porque senão também não teria, né, sentido, né? E eu também te agradeço muito. E a gente tem muita vida para gerar aí. É verdade. Vamos transformar o mundo. É isso. Tá, obrigada. Querida. Então, amém. Pessoal, obrigada por todos estarem participando. Paula, obrigada. Nós estamos fazendo live às 20h, 22.
Mas entra aí mais cedo que você vai ser edificada também. Muito obrigada de ter entrado, pessoal. Obrigada. Que Deus abençoe e que o Próximo. Senhor direcione as nossas emoções, Amém. né? Aquilo que a gente não consegue, o Senhor é poderoso para fazer, né? Jesus. Com certeza. Obrigada. Querida, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Bye, Tchau. bye. Foi bem.